Olá, eu sou Eide Amadeu, sou psicopedagoga, palestrante educacional, mãe de 2. Estou no quadro E aí Mamãe, aqui do Alegria da TV. E hoje com a convidada Paula Montalvão. Seja bem-vinda, tia Paula. Obrigada, Eide. Gente, é um prazer estar aqui com a Eide. Ela tem desenvolvido assim, um trabalho fantástico com as famílias aqui no E aí Mamãe, né? Parabéns, viu, Eide? Eu agradeço. É vindo de você um elogio. Oh, meu Deus. E nós vamos falar hoje sobre um vídeo seu que viralizou, né? Alguns telespectadores enviaram para a produção e pediu que a gente comentasse um pouquinho. Então, antes de falar sobre o que é o vídeo, me fala por que surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Olha, eu assisti, foi num Instagram, né, de uma mãe que dá palestras principalmente sobre o TOD, o transtorno opositor desafiador. E aí ela postou ali e eu fiquei encabulada. Falei, gente, como é que pode uma palestrante, e isso parecia ser numa igreja, né? Uma pessoa que é da área da educação, virar e falar assim, olha, é moda, agora todo mundo tem transtorno. Né? O transtorno TDAH, o transtorno opositor desafiador, todo mundo tem autismo. A pessoa se referiu como um modismo? Modismo. Meu Deus. E aquilo ali me deixou muito intrigada, né? Entendi. Eu falei, gente, ser da área da educação, acho que a gente precisa tomar muito cuidado falando uma coisa como essa. Por quê? Porque eu já conheço. Agora, se eu ouvisse de uma pessoa que é leiga, não tem conhecimento sobre o assunto, ok. Daria-se o desconto. Não é? E aí, naquele momento, eu fiquei raciocinando, gente, como é que eu posso fazer isso se tornar assim tão claro para as pessoas entenderem que não é moda, né? E fazer uma ironização. Foi um vídeo de informação, mas também de protesto à fala equivocada da profissional. Exatamente, exatamente. Entendi. Né? Então eu falei, como é que... Eu tenho TDAH, gente, então eu tô na moda. Né? Você sabe como que é, né? A dificuldade. Estar na pele de uma pessoa com um transtorno, né, de déficit de atenção. Sim, sim. E a partir disso, né, as dificuldades que eu vivencio são muitas. Então, é o esquecimento de uma chave, onde eu pus meu relógio, né? Às vezes são coisas, atrasos. Aparentemente simples, mas que tem impacto na rotina. Demais! E que quem não entende, quem às vezes tem o TOC, por exemplo, né, o transtorno obsessivo compulsivo, não vai entender um TDAH, vai ter muita dificuldade de entender. Então a gente precisa, sabe, quebrar um pouco, desmistificar algumas coisas. Exatamente, e fazer com que mostre que todo mundo tem as suas falhas e tem seus pontos bons também. Sabe? A gente não precisa ficar focado só nas coisas ruins, né? A gente precisa focar também, ó, eu tenho TDAH, mas o meu hiperfoco é meu trabalho, aquilo que eu faço, aquilo que eu mais amo é família, é criança, é trazer desenvolvimento, é trazer união, né, entre essas partes. Então, enfim, a gente precisa ter mais moderação nesse tipo de fala, né? Todo mundo tem, né? Me preocupa muito, né, essa questão, porque hoje em dia parece que todo mundo quer dar um palpite, uma sugestão, quer ser, assim, autoridade em determinados assuntos, sem às vezes ter o conhecimento que é necessário para falar daquilo. Exato. Né? E quantas pessoas que também não têm o conhecimento, o impacto dessa fala na vida das outras pessoas, né? A gente já convive com tantas falas capacitistas, preconceituosas, né? Às vezes nós temos alunos que são autistas e às vezes nível 1 de suporte ou 2, e aí a gente ouve dentro do ambiente escolar, nossa, mas ele não parece autista. E tem que ter cara. Tem que ter um estereótipo, né, para ser autista, né? Ah, ela é TDAH, mas como que ela tira nota boa? Tem muito disso, né? E aí você foi lá e fez o vídeo. E eu vou pedir para o pessoal de casa, então, acompanhar, para que eles coloquem para entender do que a gente está falando, tá certo? Colocar o seu vídeo sobre esses transtornos do neurodesenvolvimento. TDAH e de TOD. Eu não sei quem é que tem laudo, quem é que tem diagnóstico, mas está uma moda. E veja... Direto de Paris, a nova moda TDAH. Alguém viu meu par de sapato? E o meu óculos? Gente, tô com pressa. Cadê meu relógio? Eu tô atrasada. Ele tá aqui. Não fique de fora desse novo modalito, TOD. Não é assim? Como é que eu
fazer? É pra eu voltar a fazer de novo? Não consigo. É difícil demais. Não dá. O quê? Eu não vou fazer, você não entendeu? Eu não quero. Eu não vou fazer. Não. Não vou fazer. Você não entendeu ainda? Eu não vou fazer. Eu tô na moda. Nossa, Paula, mas o seu vídeo ficou muito bom. Eu gostei demais, ficou claro. Eu acredito que muitas pessoas que talvez não tivessem entendimento com o seu vídeo, porque você ali se caracteriza e fala tudo, né? Como que é a roupa? Como que é? Explica um pouquinho pro pessoal por que você usou essas caracterizações para tentar informar, trazer consciência para que de fato é. Sim, porque cada transtorno ele tem um traço, ele tem uma característica. Então, se eu coloco ali, né, eu estava fazendo um desfile de moda, entre aspas, e mostrando as características do transtorno, então é para as pessoas entenderem que não é uma brincadeira de fato, né? E que a gente precisa ter mais consciência dessas características e poder ajudar. É um filho, é um neto, é um sobrinho, né? Até o próprio marido, a esposa. Porque penso que perpassa também a questão do respeito. Eu posso até pensar, né, leigamente, que tá tendo muito casos, mas daí eu atribuir uma questão de moda, uma questão que é, né, neurológica, sério? É complicado, né? Isso. É do neurodesenvolvimento, no caso. Então, eu já tive pessoas que me perguntaram assim, você já viu tanto de autismo que tem hoje em dia? E antes não tinha desse tanto. Você escuta essa frase também? Ah, o tempo todo. E o que você diz para essas pessoas? Bom, na década de 80, né, 90, não tinha os estudos, é bem recente tudo isso, né? A neurociência... Não é que não existiam pessoas com autismo, com TDAH? Isso, né? Antigamente a gente escondia essas pessoas, as famílias tinham vergonha dos filhos que apresentavam qualquer tipo de distúrbio, né, ou transtorno. Então, me lembro muito da casa da minha mãe, que lá no fundo eles escondiam um síndrome de Down, ele vivia numa suíte. Né? E ele cresceu... Eles eram invisíveis para a sociedade, né? Exatamente. Ou quando não, levava para uma casa de apoio, né? Então essas pessoas ficavam ali. Vamos falar da Vila Santo Antolém. Quantas pessoas foram levadas para lá? Por quê? Porque os familiares não sabiam lidar, não entendiam, tinham vergonha e foi então transferindo essa responsabilidade do cuidado para uma instituição. Né? É verdade. Essa questão de falar assim, todo aluno hoje é TDAH. É uma fala muito pesada, né? Porque pode ser que ele tenha alguns traços de TDAH, mas pode ser outro transtorno e pode às vezes também nem ser. Porque a gente vê também que essa questão, algumas pessoas falam, nossa, aumentou o autismo por questão de telas. Não tem esse estudo. Mas dizer que a criança está mais ansiosa pelo uso de telas e isso pode interferir no foco da sala de aula, aí nós já podemos falar sobre isso. É coerente. Né? Aí já é coerente. Só que aí atribuir a criança mais desatenta, porque talvez ela está mais focada em tela e ela não consegue achar atrativa a sala de aula ou manter o foco ali, aí já falar, intitular TDAH e é complicado. Rotular. É complicado, não é? Demais. E tem muito assim, não tem? Não tem muitas famílias já intitulando por conta própria? Sim. Sem conhecer também? Tá muito de fácil acesso, por exemplo. Mas não que seja modismo. Claro. Daí, nesse caso, seria falta de conhecimento. Sim. Né? Tá muito fácil acesso você comprar um cordãozinho e falar que você é autista. Né? E às vezes falsificar uma identidadezinha e colocar ali, sou autista, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, um aluno com TDAH, ele então precisa desse laudo, né, neuropsicológico, para que então realmente diga, olha, ele tem e a gente vai usar as ferramentas para ajudá-lo. Agora, tem criança que é só uma questão de desajuste, porque o pai não tem tempo para ensinar a planejar, organizar as suas tarefas de casa. Uma questão comportamental, uma questão de ajuste de regras familiares. Também, rotina. Né? Então, às vezes a criança se perde na atividade escolar, mas não é porque ela tem TDAH, mas sim porque não há uma organização do meio familiar.
tudo é assim, sabe? Ela tá fazendo solto. do jeito dela, no tempo dela. Isso. Ela não quer fazer, então não vai fazer, né? Então não há uma questão de um acompanhamento sério na hora das tarefas de casa e outras atividades que demandam essa questão de organização e planejamento dentro do próprio lar. Aí a criança se perde, aí vai falar que ela tem TDAH? Não, falta só um ajuste, né? E a gente tem que parar de rotular. Hoje eu estava falando com uma psicóloga e ela dizendo, olha, eu estou atendendo uma escola tal, na área da educação infantil. E quando eu chego lá, a primeira coisa que a coordenação ou a direção tem na boca é rótulos. São os rótulos. TOD, olha, acho que ele tem TOD. Dá uma olhadinha pra mim. Aí depois fica lá perguntando, ele tem TOD? Ele tem TOD? Ele tem TOD? Às vezes não é TOD, é falta de amor, falta de limite, falta de cuidado, olho a olho. Às vezes não é nada disso. Então, sabe, a gente precisa começar a entender que as coisas não são bagunçadas. Tem um início, meio e fim. Né? E a gente precisa estar próximo das nossas crianças para entender e compreender a vidinha delas, para depois a gente ver se há necessidade de laudar ou não uma criança de acordo com as características que a gente observa. Exatamente, você tocou num assunto que eu gosto de falar muito, porque se você pegar ali naquela faixa de 2, 3 anos, tem crianças que vão ter mais energia mesmo, mas é dela. E aí, quando às vezes a pessoa acaba comparando, né? Tipo, o filho dela foi mais quietinho e ela vê uma outra, ela já fala, ele tem TDAH? Ele é hiperativo? Não tem essas falas? Tem. Né? Então é preciso, né, a população assim, se policiar quanto a essas falas. Porque até quem somos nós, né, para estar interferindo, né, sugerindo na vida do outro, passa por aí também. A gente vê muito, Paula, quando estamos no shopping, às vezes tem uma criança que ela chora porque ela quer um brinquedo e ela se joga. Quantos julgamentos para aquela mãe? Quantos julgamentos já rotulando a criança? Sim, mimada. Ou é mimada, ou tem TOD, ou agora a mãe vai falar que tem autismo. Você escuta, né? Isso. É real você escutar as pessoas comentando uma coisa que eles deveriam acolher. Sim. Né? Se não tem uma palavra para dar um suporte, melhor ficar calado. Melhor nem olhar, né? Porque a mãe já se sente muito julgada, né? E não que tudo tenha a ver com um transtorno. Sim. Mas se for uma questão de birra por uma questão familiar, é uma questão daquela família, né? Isso. E aí as pessoas já têm aquela necessidade de julgar, de apontar para a mãe, para a criança. É muito desagradável essas questões, né? É muito pesado, né? Eu acho muito forte, pesado. né? Principalmente porque é a mãe que é responsável, né? Então o menino cresce e fala assim, olha, esse menino deu certo porque ele estudou muito, aí não fala que foi a mãe, não. Aí não foi mérito da mãe. Né? Agora, o menino deu errado, entre aspas, né? Aí foi a mãe. Foi falta de limite da mãe. Exatamente. A mãe não deu peso, limite, né? A mãe deixou fazer tudo, aquela coisa sempre. É muito peso para uma mãe, né? E nas escolas, você percebe essa questão de alguns professores, assim, uma preocupação e tentar perceber alguns transtornos? Você percebe essa visão assim? Alguns professores, sim. Eu percebo que eles se preocupam, até buscam estudar sobre os assuntos e influenciam positivamente na vida da criança. Eu lembro de um relato de uma professora de um colégio famoso que eu fui dar uma formação aqui em Goiânia e ela falou, olha, ele tinha TAG e ele ficava na sala de aula muito retraído e não conseguia falar com os coleguinhas. Então ela sempre ficava após horário de aula, que não é pago, hora extra, mas não é pago, mas por conta própria, brincando, socializando com aquela criança para ver se ela conversava com ela. E com o tempo ela conseguiu fazer esse movimento da criança também com os outros coleguinhas. E até com a avó, que ela não falava, ela começou a falar. Bacana. Então, assim, olha a influência de um educador na vida de um aluno. Nossa, imensa, né? Se for pensar que muitos, às vezes, não conseguem ter esse suporte familiar e que o professor seria o único meio para estar com um olhar mais atento. Sim. Então, olha o peso disso, né? A importância do olhar atento de um professor também. Isso é um ponto positivo que eu estou relatando, mas também eu vejo muitos, até dentro da própria sala de aula da minha filha, situações onde a educadora não se posiciona da maneira adequada diante das crianças que têm transtorno. É uma alteração de voz, é um bate-boca
mostrando que ela também é criança da relação e não adulta da relação. Nossa, complicado, né? Aí isso é difícil. Por quê? Porque quando acontece essa situação, as crianças, elas perdem a referência. Exatamente. E a segurança naquele adulto que fica a maior parte do tempo com ela durante o período escolar. Você disse uma coisa e é muito importante, a questão do profissional que está trabalhando com isso, se ele não tem a capacitação, ele buscar meios para isso, né? Porque ele pode tanto, às vezes, ajudar, mesmo ele tendo uma boa vontade, às vezes, e buscando por si, ele ajudar, mas ele também pode atrapalhar o processo. Sim. Porque, às vezes, ele não tendo conhecimento daquele transtorno, de repente ele chega ao ponto de falar assim, não, ele não vai fazer essa tarefa porque ele não dá conta. Mas é uma percepção que ela, por não conhecer, Exatamente. tira o direito dele de se desenvolver. Exatamente. Né? Começa a ter uma visão capacitista com aquela criança ou adolescente, e ele não vai se desenvolver do tanto que ele poderia e teria potencial. O potencial, exatamente. Né? Isso. Então, a importância da capacitação dos profissionais, como você vê isso? Olha, é algo que tem que estar assim, eu vou te dizer que deveria haver ali, existe lei para isso, mas a gente sabe que na risca isso não acontece como deveria. Deveria ter um psicólogo escolar em todas as escolas, públicas, municipais, privadas, todas. Deveria ter um psicopedagogo ali. E eu não digo para poder, assim, ficar julgando os profissionais da educação. De maneira alguma, é para, na verdade, ser o apoio desses profissionais. Suporte, né? Exatamente. Na parceria. Isso, para dar as orientações necessárias de como agir diante de circunstâncias que não têm domínio. E é normal. Vai ter circunstância que o médico vai pegar um paciente e ele não vai dominar sobre aquele assunto. Talvez é uma doença rara e ele vai ter que fazer o quê? Estudar. Né, buscar recursos. Exatamente, assim também o educador. E se ele tem uma rede de apoio dentro do ambiente escolar, isso vai ser fantástico. Exatamente. Pensa quantos educadores a gente vai ter com um olhar mais específico para a individualidade e a necessidade de cada criança e como que ele vai poder contribuir na vidinha de cada um. Gente, nós vamos ter uma sociedade muito mais evoluída nesse ponto. Porque muitas vezes acontece de um diagnóstico tardio por parte da família. Vamos pegar aí a questão do autismo, né? O nível 1. Talvez por falta de conhecimento da família, talvez por não estar o tempo todo com a criança. Quem vai ser, assim, o primeiro profissional, a primeira pessoa a descobrir, né, as primeiras características? A escola. Exato. Então, nessa questão, assim, olha a importância, né, de até para um diagnóstico mais precoce, digamos assim, porque tem coisas que em casa, suponhamos que ele é filho único, como que a mãe percebe a questão da interação se é uma família que não tem esse hábito de sair, não tem primos para conviver? Então, para eles, alguns comportamentos é normal por ser filho único. Exatamente. E aí, quando ele vai para a escolinha, o que acontece? Aí ele é o único que não interage, ele é o único que não brinca funcional. Exatamente. Então, esse olhar do professor ou do coordenador vai dar um suporte para a família, vai ajudar demais no processo, vai ser né? Fantástico. Com certeza. Né? E quanto mais precoce, melhor. Porque aí diminui o espectro. Né? A gente pode fazer, então, diminuir esse espectro em algumas circunstâncias, né? E fazer com que essa criança possa desenvolver, ser autônomo, protagonista e seguir sozinho com a vida dele. De forma autônoma, né? Dentro das necessidades deles, mas de forma autônoma. Exatamente. Isso é muito importante. Tem algo a mais que você gostaria de acrescentar para o pessoal de casa sobre, seja o seu vídeo, sobre a questão do autismo, seja a questão dos transtornos do neurodesenvolvimento? Sim. Olha, gente, menos julgamento. Na verdade, julgamento nenhum. Julgamento zero. Respeito. Né? Respeito. A palavra é... E acredito que você, como pai e mãe, se você está sendo alertado pela escola sobre alguma coisa, algum traço, de algum transtorno do neurodesenvolvimento ou da aprendizagem, que você recorra o quanto antes. Porque o seu filho não precisa sofrer como você sofreu na sua infância, na parte do desenvolvimento de ensino-aprendizagem, por exemplo, ou da socialização.
Eles podem ser mais felizes porque hoje tem mais recursos, tem profissionais para ajudar. Então não deixe eles sofrer como você sofreu. Ajude, vá em frente. A gente passa pelo momento do luto, porque a gente às vezes não quer acreditar que isso está acontecendo conosco, mas não tem problema. Lute em favor da sua criança o máximo que você puder. Ofereça uma vida digna em todos os sentidos, porque eu tenho certeza que ela vai ser grata uma vida por você também. Gente, olha que bacana as dicas da tia Paula, né? O respeito, o não julgamento, o olhar atento da família. Isso tudo vai fazer a diferença na vida do seu filho. E eu gostaria que você, tia Paula, deixasse suas redes sociais, os seus contatos, para que as pessoas conhecessem um pouquinho mais do seu trabalho também. Ótimo. Bom, pessoal, eu então trabalho com acompanhamento escolar, né, reforço escolar, avaliação, bem como a questão também na parte emocional, comportamental, como Coach Kids. E o que eu quero aqui que vocês entendam, que é possível seu filho receber ajuda, tá? Então, coloca aqui, ó, anota aí, já começa a me seguir. É @emotion, do jeito que eu tô falando, com N no final, _ tracinho embaixo, educacão. Assista os meus vídeos, curta, comente e se precisar de algum serviço, eu tô à disposição no direct. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Obrigada. Tenho certeza que o pessoal de casa também. E vou acompanhar seu trabalho um pouquinho mais de perto agora, porque tem dicas valiosas lá, viu, pessoal? E para vocês ainda que não conhecem um pouco mais do meu trabalho, também acompanhem nas redes sociais, tá aqui, Eide Amadeu. Sigam a Alegria na TV, lá também a gente tem várias dicas para mães, para professores, educadores. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem também chamar lá no direct, vai ser um prazer falar com vocês. Mande também suas sugestões, é sempre muito bem-vindo. Isso ajuda a gente a personalizar o quadro para vocês. Um abraço e até a próxima!